Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui juntos nesse momento para a nossa terça teológica. É um privilégio poder ter a sua atenção, é um privilégio poder ter esse tempo aqui com você. E eu tenho certeza que no final desse encontro você não vai ter só informação, você vai ter motivo para se inspirar também. Porque o assunto que eu vou abordar aqui gera muita inspiração no meu coração, com certeza vai gerar no seu também. Então quero de cara pedir para você dar o seu likezinho aí nessa mãozinha para a gente conseguir chegar aí o máximo possível de pessoas, porque o YouTube vai entendendo que quanto mais like, mais a gente é necessário. Então, se você puder dar o seu like aí, porque com certeza eu já posso dizer que você vai curtir esse assunto, porque eu tenho falado sobre isso em muitos lugares do Brasil e tenho tido um feedback muito positivo, sempre é muito positivo. Sobre o que eu vou falar então? Eu vou falar sobre excelência, porque a gente está falando sobre igreja. Nesse finalzinho de semestre, a gente está falando sobre serviço, a gente está falando sobre como a gente cuida da igreja e o que deve permear todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço na Igreja de Cristo e como Igreja de Cristo, porque a gente tem que fazer uma distinção. Uma coisa é servir na Igreja de Cristo, no lugar físico. Outra coisa é a gente servir como Igreja de Cristo. E aí é cada um de nós como sendo alvo, moradia do Espírito Santo. Então, a gente vai ver que o assunto excelência cabe tanto no serviço na igreja e enquanto igreja. Então, começando aqui o nosso papo, eu quero falar que, primeiramente, a igreja precisa ser vista dentro de um todo. É o que eu chamo de visão sistêmica da igreja. A Plena Icaraí, ela é um conjunto de fatores, um grupo de pessoas que fazem coisas e coisas essas que estão interligadas. Nós tratamos tudo como algo coletivo e é muito importante que a pessoa entenda que cada pessoa, cada ministério, cada atitude tem um impacto maior ou menor no todo. Então a gente precisa entender que a Plena é uma instituição e como uma instituição é feita de pessoas, é feita de partes, é feita dessa composição complexa e por isso a gente precisa ter essa visão super sistêmica de tudo, de todo o sistema, de como funciona o sistema Plena Icaraí. O objetivo da visão sistêmica é a gente monitorar todo o nosso conjunto de pessoas para que a gente possa trabalhar em harmonia, para que uma parte execute um trabalho de tal maneira que os impactos sejam positivos sobre o todo. E nesse sistema Plena Icaraí, a gente tem que ter um relacionamento integrado e harmônico, como a máquina de um relógio. A gente sabe que um relógio se torna mais caro quando ele é bastante complexo. Então, quando a gente tem lá aqueles equipamentos todos dentro de um pequeno estojo, dentro de uma pequena caixinha, aparentemente tudo desconectado, dentro daquele relógio, aquela aparente desconexão é, na verdade, um sistema bastante complexo que faz com que os ponteiros girem dentro de uma certa cadência e todos na mesma direção. Então, o objetivo da visão sistêmica da igreja é fazer com que todas essas partes aparentemente desconectadas façam a gente andar no mesmo compasso e na mesma direção. Na Plena, a gente não isola incidente. Na Plena, a gente tenta isolar as consequências de um problema para que ele não afete outras áreas da igreja, mas em alguma medida aquilo causa impacto no todo. Então a gente tem que estar sempre de olho em todos os nossos lugares de igreja e por isso a nossa atenção bastante focada nos líderes da Plena. Porque essas pessoas que cuidam de ministérios aqui na igreja são muito importantes porque elas nos ajudam a cuidar desses departamentos estando próximas às pessoas que servem. Por exemplo, o grupo do Ministério Infantil, que a Viviane cuida, minha esposa, ela lida com voluntários e voluntárias que cuidam das crianças, dos filhos dos nossos membros e visitantes. Os conectores, que são liderados pela Paula Murray, eles estão sempre servindo o visitante, o frequentador, o membro da igreja, são normalmente as primeiras pessoas a serem vistas por um visitante e as últimas também, porque ficam na porta ali. A música, Viviane Clemente, nossa líder de música, ela cuida de todos os nossos artistas,
por assim dizer, por todos os nossos instrumentistas. E ela tem um cuidado especial e ela está sempre pastoreando também aquele grupo. Cada líder, na verdade, exerce esse trabalho, como o do Orion, minha mãe, e todos os outros ministérios da Plena. Então, a gente sabe que cada parte da igreja funciona dentro de um todo e a gente precisa trabalhar de maneira colaborativa, integrada. Então, eu creio que aqui na igreja é preciso que a gente tenha em mente um mantra, por assim dizer, algo que precisa ser repetido regularmente. Eu enxergo a minha parte no todo, eu trabalho para o bem de todos e todos com essa consciência trabalham para o meu bem. Eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. Eu, e quando eu digo eu, estou falando de você, e aí você diga, eu sou um mero frequentador. Não, você é alguém que está dentro desse sistema. Então, isso se aplica também a você. Então, é importante que você pense dessa forma. Eu, mero visitante, eu, um membro que não atua em algum ministério, ou eu que toco, ou eu que recebo na porta, eu que cuido das ofertas na hora da coleta, seja o que for. Eu enxergo a mim mesmo, a mim mesma, como uma parte do todo. Eu trabalho para o bem de todos, não apenas para o meu bem, mas sirvo para o bem de todos, porque eu sei que todos pensando dessa forma trabalharão para o meu próprio bem. Essa é a cultura de uma visão sistêmica harmoniosa que trabalha para o progresso do seu próprio corpo. Então, a gente tem que entender que dentro desse sistema, o que nos move a fazermos o nosso trabalho, o nosso serviço, é um compromisso profundo com a excelência. Toda essa introdução, falando sobre visão sistêmica, para a gente entender que o que vai nos levar ao serviço individual que atinge todo o corpo, o que vai nos alimentar e nortear nosso serviço é o nosso comprometimento com a excelência. Excelência é uma palavrinha muito repetida e talvez muito gasta, batida, porque se fala muito de excelência hoje em dia dentro do contexto da igreja, mas quando eu comecei a falar sobre isso, não era muito bom, não era muito bem recebido esse negócio, eu vou dizer daqui a pouquinho por quê. Mas essa palavra excelência, ela resume um estado de espírito, resume uma convicção mental de que eu preciso exceder a média, eu preciso ir para longe da mediocridade quando eu estiver pensando no sistema Plena. Então, eu sirvo com excelência naquilo que é visível e eu sirvo com excelência naquilo que é invisível. E a gente vai ver isso daqui, a diferença entre uma coisa e outra. Eu sirvo com excelência dentro da estrutura física, aqui na igreja, e sirvo como igreja fora desse lugar. Eu estou aqui no templo, mas quando eu estou fora, estou na minha casa, no meu trabalho, na minha academia, onde eu estiver, nesse local eu sirvo como igreja. E aí eu sirvo também com excelência no visível, onde eu estiver, alimentando o pobre, dando a alguém algum tipo de assistência, mas também trabalho com excelência no invisível, na minha motivação, no meu estado de espírito, no meu compromisso mental e subjetivo de entregar o melhor de mim para aquela pessoa ou para aquelas pessoas. Seja na sua profissão, seja na sua família, seja no seu condomínio, seja na igreja, onde você estiver. O seu compromisso com a excelência atinge, tangencia o mundo concreto e o mundo não concreto, o mundo visível e o mundo invisível. E uma frase que eu repito, gente, há muito tempo, eu já falo sobre isso há quase 30 anos. Gostou da minha xicrinha? Feita com excelência? Eu falo muito para líderes de vários lugares do Brasil. Fui diretor do Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, o CTPI. É a maior instituição de treinamento e formação de plantadores de igreja do Brasil. Talvez estejamos entre os maiores da América do Sul. Fui por 16 anos diretor, com muito orgulho, desse instituto. Trabalho voluntário nosso como diretores, mas precisei sair para me dedicar a outras coisas, pedi então e eles me aposentaram. Eu faço parte hoje da Assembleia do CTPI, é um órgão que ajuda os diretores a dirigirem esse centro. E durante esse tempo a gente teve o privilégio de dar palestras para várias denominações do Brasil. A gente alcançava mais de 70 denominações com as nossas conferências, ainda alcança mais de 70 denominações por evento anual. E também muitas
ocasiões a gente tem a oportunidade de falar com denominações diferentes, igrejas diferentes, quando a gente presta algum tipo de consultoria para uma denominação como luteranos, metodistas, assembleanos, etc. Então eu sempre falo sobre a excelência, a importância da excelência, porque a excelência espanta a mediocridade e a mediocridade espanta a excelência. Elas não convivem. Uma pessoa excelente não consegue ficar num ambiente de mediocridade. Do mesmo jeito que uma pessoa medíocre não consegue conviver por muito tempo com pessoas dentro de um ambiente de excelência. Um exemplo básico, uma pessoa acostumada a uma casa limpa, a uma vida organizada, não suporta por muito tempo uma igreja bagunçada juridicamente, bagunçada financeiramente, bagunçada administrativamente, bagunçada fisicamente. Então, a excelência e mediocridade não convivem, elas não gostam uma da outra. Então a gente fez a opção pela excelência, porque a gente quer a mediocridade longe de nós, porque Deus é excelente em tudo. E aí a gente precisa estar aqui na Plena, comprometido com 3 esferas de excelência. Caso você nunca tenha ouvido isso, preste atenção. A gente está comprometido com a excelência moral, a gente está comprometido com a excelência estética e a gente está comprometido com a excelência funcional. São as 3 esferas de fundamento do nosso comprometimento com a excelência. A excelência moral, a excelência estética e a excelência funcional. E nessa ordem. Excelência moral. Qual é a nossa referência bíblica para o nosso compromisso com a excelência moral? O profeta Daniel. O profeta Daniel foi um homem de espírito excelente. Ele viveu como escravo na Babilônia e mesmo sendo escravo, desde o início do seu tempo naquele lugar, ele se destacou por sua inteligência, por sua devoção a Deus, por seu caráter íntegro e ele então representa para nós esse espírito de excelência moral que a gente luta para ter aqui na Plena, sobretudo no que diz respeito à sua liderança. Eu vou ler para vocês aqui um texto que vai ser projetado para você também, que se encontra em Daniel, capítulo 6, verso 15. Diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Então a gente está vendo aqui uma situação bastante explícita daquilo que eu estou querendo dizer. Eu estou falando que na Plena a gente luta pela excelência moral. O imperador Dario queria colocar à frente do governo dele, gestando todo o território dominado por ele, pessoas fiéis. Então nós tínhamos os governadores, os sátrapas e o próprio Dario. E diante da excelência moral de Daniel, a ideia de Dario era colocá-lo entre todo o resto. Daniel seria o último degrau até o imperador. E numa tentativa invejosa de tirar Daniel dessa posição, os seus inimigos procuraram uma brecha, uma falta, um erro na sua administração, na sua gestão e não encontraram nada, porque ele era honesto, porque ele tinha um espírito excelente. Então, é Daniel que nos serve de exemplo para esse nosso compromisso com a excelência moral. Excelência estética. De onde vem esse negócio? Do Antigo Testamento, de uma passagem do livro de Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 10, de 1 a 10. É o momento em que o rei Salomão recebe a visita de uma rainha, Sabá, a rainha de Sabá, e ela, diante de toda a glória, diante de tudo que Salomão construiu, não só da sua sabedoria, mas também de tudo que a sua sabedoria projetou para o mundo físico, ela chega a uma conclusão incrível. Eu vou ler para vocês essa passagem. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas.
Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria, prestem atenção, de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. É uma rainha que está impressionada com toda a beleza que esse homem construiu. Então ela disse ao rei: tudo o que eu vi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. E olha só o que ela diz: como devem ser felizes os homens de tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro. Gente, 4.200 quilos de ouro. Faça a conta aí, veja quanto é que está o grama do ouro. E grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Gente, o que esse texto diz para nós é que a cabeça de Salomão, comprometida com a excelência intelectual, fez dele um homem muito sábio e muito inteligente. E essa cabeça cheia de inteligência e essa sabedoria excelente, fez com que ele construísse a realidade ao redor dele de maneira muito bela. Então, é disso que eu estou falando. A excelência subjetiva, a excelência invisível cria a excelência objetiva e concreta. Então, para nós, um espírito excelente necessariamente desemboca em práticas excelentes. E tudo que uma pessoa de mente excelente faz vai aparecer aos nossos olhos como algo excelente. Então, nós temos um compromisso com a excelência moral, como Daniel. Temos um compromisso com a excelência estética, fazemos tudo muito bem feito, caprichado, tudo muito arrumado. Eu fico em cima para que o banheiro fique sempre limpo, para que o chão esteja sempre varrido, para que as paredes estejam sempre pintadas, para que as lâmpadas estejam sempre acendendo, para que tudo funcione bem. Sabe por quê? Porque eu me preocupo com quem entra aqui, eu me preocupo com quem dizima nessa igreja, eu me preocupo com quem oferta nessa igreja. Eu quero oferecer o melhor ambiente físico para que a pessoa consiga ouvir a melhor mensagem do universo, o Evangelho. Então eu quero que todo o sistema funcione bem, com excelência. E por isso, esse nosso compromisso com a moral, com a excelência moral, porque o que a gente diz é muito elevado e a nossa vida tem que estar à altura do que a gente fala. E tudo o que a gente faz, tudo que nasce dessa nossa cabeça precisa ser belo e bonito, porque o que está belo e bonito aqui dentro vai se transformar em algo muito bom. E, por último, a gente tem um compromisso com a esfera funcional. E aí eu vou ler para vocês um texto aqui no meu telefone, de Paulo aos Coríntios. Esse texto se encontra na primeira carta de Paulo, capítulo número 12, versos de 12 a 31. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito ao corpo de Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados e em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Está aqui o sistema, tá? O corpo como um sistema. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem os menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial.
Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Estou acabando já. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. É disso que eu estou falando quando eu me referi à visão sistêmica do corpo, que cada um de nós trabalha pelo bem de todos. É por isso que Paulo fala, é por causa disso que Paulo fala. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando você entende que faz parte do todo, você vai trabalhar de tal jeito que os impactos do seu trabalho beneficiem a todos nessa cadeia. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, ele vai falar do amor. Então, gente, o que eu estou querendo aqui enfatizar com excelência funcional, eu já falei aqui das excelências, né? Falei da excelência, nosso comprometimento com a excelência moral, com a excelência estética, e agora estou falando da excelência funcional, usando Paulo como exemplo nesse texto tão poderoso que fala que a Igreja de Cristo é como um corpo e que cada membro interfere no funcionamento do todo. Para que um corpo funcione bem, as partes precisam estar com saúde. Por isso a nossa atenção é tão dedicada e tão atenta aos líderes, porque eles estão cuidando das extremidades, eles estão lá na ponta onde o serviço é entregue. Então nós trabalhamos com essas 3 esferas de excelência e a gente entende que excelência é aquilo que excede, tá? Espero que esteja ficando tudo claro até aqui. Eu vou tomar um golinho d'água na minha xícara linda. E agora a gente está falando sobre esse assunto maravilhoso, excelência, que é aquilo que excede a média. A excelência é um tipo de fruto que gera resultados maravilhosos. A excelência, ela custa um pouco mais do que a mediocridade, tá? Não é muito mais não. Se você for parar para pensar, para você fazer uma coisa de medíocre para excelente, você tem que se empenhar. Mas, na verdade, é uma constante busca, é uma entrega regular e você vai perceber que o esforço que se faz para chegar no caminho da excelência, ele é sim acima da média, mas não é uma coisa inalcançável. A excelência não exige de você e de mim um esforço tão grande que apenas 10 pessoas de uma cidade inteira de 50 mil, 100 mil habitantes não consigam atingir tudo isso, apenas 10 consigam atingir. Então a excelência, ela exige de nós o empenho, mas não é uma coisa acima das nossas forças. Está em sua condição, em minha condição, viver com excelência. E cada um de nós é que pode dizer se está fazendo o melhor uso possível daquilo que já tem em mãos. Fazer o maior uso, o melhor uso possível daquilo que já está em sua posse. E eu quero fazer algumas considerações aqui, nesses 38 minutos que eu tenho pela frente, a respeito da excelência. A primeira consideração a respeito da excelência é que ela é o ponto de partida. A excelência é o ponto de partida, é o lugar a partir do qual a gente começa tudo que deve fazer na igreja e como igreja. Olha que coisa incrível. Você tem um papel de serviço na igreja, isso é importante. Nós temos muitos voluntários na Plena, isso é uma das coisas que mais orgulham a gente. Uma quantidade enorme de pessoas que depois de uma semana de bastante trabalho, trabalhando naquilo que gostam, vêm para a igreja e servem, se entregam de todo o coração a algo que amam fazer. Né? Nós temos aqui professoras servindo, enfermeiras, médicos, engenheiros, advogados, nós temos pessoas, estudantes, nós temos gente de tudo que é formação, em tudo que é faixa etária servindo. E elas fazem isso com um amor muito grande e todas elas vêm com esse coração, com essa dedicação e elas entenderam já
que quando servem na igreja, servem com excelência, mas essas pessoas servem no mundo como igreja. Quando a gente fala sobre excelência aqui, excelência, 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 eu sei que isso está entrando na sua cabeça e sei que você vai levar isso para onde você for. E esse é o papel da igreja, formar homens e mulheres prontos para servirem esse mundo com excelência. Então, o que a gente está aprendendo aqui não é para ser usado só na igreja, mas é para ser usado também na sua vida enquanto igreja que você é, tá bom? Então, excelência, a primeira coisa é ponto de partida. E isso tem a ver com decisão. Os nossos cérebros são comandados por nossa vontade. Nós temos que entender, inclusive, a importância dos hábitos mentais. Se você desenvolve maus hábitos mentais, você vai ter péssimas práticas na vida. Se você tem o hábito de desistir antes de começar, hábito mental. Se você tem o hábito mental de desistir antes de começar, se você tem o hábito mental de dizer que as coisas não vão dar certo antes de começar, se você tem como hábito mental só ver o lado negativo das coisas, a sua vida vai numa direção, essa daqui, para baixo. Agora, se você tem hábitos mentais positivos, otimistas, se você consegue enxergar a realidade, é difícil, não é fácil, pode ser que dê errado, mas se der certo vai ser muito bom, eu vou comer desse fruto, as pessoas vão gostar muito do que eu vou fazer. Se você tem bons hábitos mentais, você vai ter uma ótima prática. Então, é muito importante você entender também que a gente não mata um hábito, a gente substitui um hábito ruim por um hábito bom. Então, procure desenvolver em sua mente o hábito de pensar com excelência. Pessoas que pensam com excelência não dão muito tempo na cabeça para fofoca. Não dão muito tempo na cabeça para sentimento de vingança, para pensamentos de vingança. Pessoas excelentes estão sempre buscando as coisas do alto, as coisas mais nobres, autoaprimoramento, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, quando a gente decide na nossa mente que vai ser uma pessoa excelente, e é muito importante isso, ao invés de você pensar assim, eu tenho que aprender a tocar violão, eu tenho que aprender a tocar violão, isso vai te dar algum nível de motivação. Mas quando você põe na sua cabeça, desenvolve em você o hábito de pensar em você como músico que toca violão, é diferente. Porque isso se torna parte da sua identidade. Então o objetivo não é fazer uma coisa com excelente. O primeiro objetivo é ser uma pessoa excelente. Se você for uma pessoa excelente, tudo que você pensar e tudo que você fizer vai ser filtrado por esse negócio chamado excelência. Então é muito, muito, muito importante você colocar em primeiro lugar isso dentro da sua cabeça. Eu quero ser uma pessoa excelente. Eu quero pensar nas coisas nobres lá de cima. Eu vou procurar gente melhor do que eu. Eu vou buscar referências acima de mim. Eu vou buscar gente mais próspera do que eu. Eu vou buscar gente mais inteligente do que eu. Eu vou buscar gente mais corajosa do que eu. Eu vou buscar gente mais bem-sucedida que eu, para que me sirvam de referência, para que eu suba, porque eu sei que eu posso subir. Isso é pensar de forma excelente. É você estar sempre excedendo esse espaço seu de acomodação para buscar uma coisa acima. Há 29 anos atrás, em 1993, eu tomei uma decisão. Eu deixei a faculdade de Direito que eu fazia para procurar faculdade de Teologia e me tornar pastor. E quando eu saí da faculdade, eu tomei uma decisão radical, porque o chamado que eu senti no meu coração foi igualmente radical, e eu não me via fazendo outra coisa senão sendo pastor. Era o que mais me encantava naquele momento. E eu tomei uma decisão. Eu serei um pastor excelente. Eu serei um pastor excelente. É o que eu dizia lá atrás, quando eu tinha aí meus 19 anos, meus 20 anos de idade. Então eu tinha 20 anos de idade nesse período. Na época, eu fazia a segunda melhor faculdade de Direito do Rio de Janeiro. A primeira era a UERJ e a segunda era a Cândido Mendes, onde eu estudava. E eu não me via ali fazendo outra coisa senão seguindo o chamado que Deus tinha me dado para seguir. Então, eu tomei essa decisão. Eu disse, eu vou sair desse negócio, dessa possibilidade de me tornar um advogado medíocre e vou me dedicar para que eu seja um pastor excelente. É o que eu queria na minha mente. Então, a gente toma essa decisão pela excelência. E olha, eu vou dizer uma coisa, excelência não tem nada a ver com dinheiro, porque nessa época que eu tomei essa decisão, eu estava com bastante limitação financeira, para ser muito educado. Eu estava muito apertado financeiramente falando. Por quê? Porque era um momento meu de grande provação. Outra hora eu dou meu testemunho aqui, caso você já não tenha ouvido. E aí eu pensei, eu vou fazer tudo com capricho. Excelência é sinônimo de capricho.
Eu vou fazer tudo da melhor forma possível. E a gente vai percebendo que excelência chama excelência, porque eu te falei lá no começo, a excelência expulsa a mediocridade, e a mediocridade está em pessoas. E eu fui me aproximando de pessoas excelentes. As pessoas medíocres foram ficando para trás, as pessoas que estavam acomodadas foram deixadas para trás, e eu fui em busca de pessoas excelentes que me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei. Então, a excelência é o nosso ponto de partida. Se você for excelente, tudo que você fizer vai ser excelente. Segunda consideração sobre excelência. A excelência deve começar de cima. Começar de cima. Começa daqui da cabeça, não começa do coração. Tá? Você gosta da excelência depois que você entende o que é a excelência. A excelência começa da parte mais alta do nosso corpo, começa com a nossa mente. E a nossa mente é que dá a informação, clareza a respeito de alguma coisa, e então a gente abriga ou não aquilo no coração. Vai aparecer a imagem para vocês aqui de uma igreja que fica em Boca Raton. Essa igreja é nossa parceira desde 1997. O nome dessa igreja é Spanish River Church. É uma igreja que tem o nome espanhol, mas é uma igreja americana, não é uma igreja hispânica. É uma igreja americana. E nós temos com eles uma parceria de longa data e nós recebemos ao longo desses anos todos muitos recursos dessa igreja para a plantação da igreja de Caraí, a Plena de Caraí. Nós também, eu levei para a Spanish River alguns anos atrás o projeto da igreja Plena Oceânica do pastor Douglas, e pela bondade de Deus a gente conseguiu recursos financeiros dessa igreja, da Spanish River, de mais 2 igrejas americanas, e também levei alguns anos depois o projeto da Igreja Plena Rio, do pastor Roberto, e também conseguimos a aprovação do projeto, e eles estão ainda investindo recursos financeiros na plantação da Igreja Plena da região oceânica. Essa igreja é, para mim, um dos maiores exemplos de comprometimento com a excelência. Eles têm espírito excelente. E minha amizade com David Nicholas, falecido pastor David Nicholas, foi a base de muito aprendizado. E me desenvolvi também como amigo, desenvolvi uma amizade com um pastor que é dessa comunidade há muitos anos também, que é o Ron Tobias. E Ron Tobias se tornou uma referência para mim. Hoje é um amigo querido. E sempre que alguém vai a Boca Raton, eu digo, vá lá, diga que é da Plena de Caraí, que é meu amigo, e procure o Ron Tobias e diga essas coisas e diga o quanto eu amo, o quanto eu tenho estima por ele. Essa outra foto que vai aparecer é uma foto do templo. É apenas uma parte, tá, gente? Eu não tenho condição de mostrar tudo que a Spanish River tem, mas é um templo para 1.600, eu acho, pessoas sentadas aqui. É uma coisa linda. Isso aqui já deve ter uns 20 anos, né? Essas imagens devem ter já uns 20 anos. Essa igreja, para mim, me serviu e me serve até hoje como referência de igreja excelente, na administração de tudo, no profissionalismo da administração da igreja, que é o que a gente tem aqui na Plena. Nós temos uma administração muito profissional. Nós temos aqui de segunda a sexta-feira um escritório que funciona em horário comercial, que serve à igreja. Então, existe uma série de comprometimentos, protocolos que a gente faz para que a gente trate tudo com muita responsabilidade e excelência. E aí eu me lembro que eu, numa conversa com o Ron Tobias, disse, Ron, me responda uma coisa, o que você tem a me ensinar a respeito da excelência? Ele pensou alguns segundos e me disse, Fabrini, porque lá eu sou Fabrini. Essa informação vai acabar com todos os seus problemas, né? Pode ter certeza disso. Mas ele falou assim, excelência começa de cima. A excelência começa dos líderes. A excelência começa com você. E aquilo ficou na minha cabeça, ficou tatuado na minha alma. E ele disse, não espere que os membros da igreja tragam um padrão de excelência para você. É você que precisa dar o ritmo, é você que precisa bater para o pessoal o caminho. E aquilo ficou na minha cabeça, excelência começa de cima. Excelência começa de cima. E eu fiquei com aquilo gravado. E de vez em quando eu converso com ele nos dias agora atuais, a gente sempre lembra desse assunto. E graças a Deus eles elogiam muito a nossa igreja. Toda vez que eu levo um projeto de plantação de igreja, eles fazem entrevistas com um grupo de diretores meramente por formalidade,
Porque ele já disse para mim, Fabrini, os seus projetos já estão com 98% de aprovação, porque eles conhecem a nossa igreja e a nossa história com eles. E eu tenho aqui uma frase de um pastor americano chamado Bill Hybels, que foi pastor por muitos anos da Willow Creek, em Chicago, e eles têm o maior congresso, conferência de líderes ou para líderes do mundo. Não existe uma empresa, uma instituição secular que faça algo tão grandioso quanto o Summit, que foi criado pelo Bill Hybels. E o Bill Hybels, no seu livro Axiomas, diz o seguinte, vai projetar aqui. Baseados em evidências empíricas, seus seguidores formularão uma análise da profundidade de seu compromisso e ajustarão o compromisso deles de acordo com o seu. É isso que o Ron Tobias está dizendo. A excelência começa de cima, você que dá o ritmo. Se os seus liderados veem que o seu nível de exigência é baixo, eles vão ficar nesse nível. Se as pessoas dentro da sua casa percebem que você que é a pessoa que mais dá direcionamento no seu lar, na sua empresa, no seu trabalho, no seu setor, no seu departamento, se elas percebem que o seu nível é aqui embaixo, é aqui que elas vão ficar. Agora, se você é uma pessoa proativa, excelente, é esse o nível que as pessoas vão tentar alcançar. Então, a gente precisa guardar essa verdade, que a excelência começa de cima da cabeça e de onde você está, e que você possa dar o ritmo desse ambiente onde você se encontra. Terceira afirmação, a excelência deve ser um hábito. A excelência deve ser um hábito. Assim que Steve Jobs morreu, o sucessor dele, o Tim Cook, o CEO da Apple, ele disse numa entrevista, para nós na Apple, excelência é um hábito. Vocês estão vendo que eu estou usando o Mac aqui, é uma coisa incrível. A maneira como eles trabalham, como eles fazem os produtos, as lojas, tudo deles é excelente, né? Eu não sou Apple maníaco, mas sou um fãzão dos produtos, do conceito de empresa, da maneira como você é tratado dentro das lojas, da forma como você é tratado como cliente no mundo inteiro, onde você vai é a mesma coisa. E o Tim Cook falou uma coisa que eu gravei para mim também, como o Ron Tobias disse, eu gravei. Na Apple, para nós aqui na Apple, excelência é um hábito, é um hábito. Então, gente, a gente tem que estar sempre com isso em mente, que a excelência é um hábito, é um jeito de ser, de existir. Não é uma coisa que a gente faz pontualmente, é quem a gente é. Mas a gente tem que ter cuidado com a erosão da excelência. Por quê? Porque se a gente não tiver constante compromisso com a renovação, a restauração, a renovação do nosso próprio comprometimento com a excelência, ela vai ser comprometida. A erosão é um processo lento, é um processo invisível, persistente e silencioso. Você não vê erosão acontecendo a olho nu. Você percebe que a erosão da pedra, que a erosão de um rio, que a erosão do asfalto acontece de maneira imperceptível. Quando você vê, a coisa já está destruída, já está deformada. Porque a erosão é um processo lento, invisível, perseverante e silencioso. E é assim que a nossa excelência vai se decompondo. Então a gente precisa ter a constante tarefa de olhar para nós mesmos e pensarmos, eu ainda estou comprometido comigo, eu ainda estou comprometido em fazer as coisas com capricho, eu ainda me preocupo em fazer as coisas com excelência, porque a gente pode perceber que o cansaço, que o tempo, que o tédio pode fazer com que o que a gente fazia com tanto gosto acabe ficando mal feito. Quarta consideração, a excelência deve ser intencional. Deve ser intencional. A gente tem que assumir a excelência. A gente não tem que ter vergonha da excelência. Pelo contrário, a gente tem que ter orgulho de buscar a excelência. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu comecei a falar sobre essas coisas, e mais um gole d'água aqui, eu comecei a falar num contexto de igrejas de vários lugares do Brasil, lá no CTPI. Aqui na Plena nunca tive problema com isso, não. Não me lembro assim muito de gente reclamando dessa coisa da excelência, né? Mas eu percebi resistência de alguns pastores porque eles achavam que excelência era um assunto restrito às empresas. Eles achavam que excelência era uma coisa associada à multinacional, a grandes empresas, até que eles foram percebendo que excelência faz parte da vida. E muitos irmãos e irmãs iam resistindo a esse tema porque eles achavam que com isso iam macular o seu serviço a Cristo. E aí você tem aquela história, talvez os mais antigos aqui,
que já são crentes há mais tempo, lembrem-se da maneira desleixada como algumas igrejas eram cuidadas, né? Banheiros sujos, aquela festa que aconteceu há 20 anos atrás, as pessoas penduravam um balãozinho com barbante, o barbante ficava lá pendurado por 5, 6 anos e ninguém tirava aquilo, lâmpadas queimadas por muito tempo, obra que começa e não termina, coisa desse tipo. Eu nunca permiti que isso acontecesse aqui na Plena, porque eu não consigo suportar uma coisa como essa, por causa do meu compromisso com a excelência. Então a gente não tem que ter vergonha da excelência, achar que isso é coisa do mundo corporativo. Não, excelência tem a ver com o espírito com o qual Deus nos fez. O Espírito Santo é um espírito excelente. Olhem a criação, olhem o mar, olhem as florestas, vejam a diversidade botânica, vejam a diversidade dos animais, veja como é lindo um dia de sol, como é lindo um dia de chuva, veja como é lindo uma tempestade, veja como é lindo uma ressaca. Tudo que Deus faz é muito maravilhoso. Então, se eu sou a imagem dele, eu preciso refletir nas minhas atitudes essa excelência que vem de Deus. Então, a gente tem que entender que excelência é assunto do ser humano convertido a Jesus Cristo, tá bom? Quinta consideração sobre excelência: a excelência deve banhar a nossa visão. É a lente que está aqui no nosso óculos, que faz a gente ver o mundo de uma outra forma. É você se perguntar assim, como eu posso fazer isso aqui melhor? Como é que eu posso melhorar esse negócio? Como é que eu posso tornar isso mais legal? Como é que eu posso me divertir mais fazendo isso? Como é que eu posso ter mais prazer em fazer o que eu já gosto de fazer? E aí você vai ter um resultado extraordinário. A excelência deve banhar a nossa visão, a forma da gente enxergar a vida. Tudo tem que ser muito bem feito. Isso tem a ver com o seu armário, isso tem a ver com a maneira como você arruma suas gavetas, isso tem a ver com a maneira como você organiza os arquivos do seu computador, isso tem a ver com a maneira como você cuida de seu próprio asseio, como você cuida da maneira como você se veste, da maneira como você cuida da sua casa, como você veste os seus filhos. Tudo isso tem a ver com uma visão de excelência. E a gente precisa visualizar o que a gente quer alcançar. Isso é muito importante, tá? Os atletas fazem muito isso. É muito comum você ver os atletas com o sonho de ocuparem o pódio, né? Você pega, eu gosto muito de Fórmula 1, você pega os depoimentos de um Lewis Hamilton, por exemplo, ele se espelhava em Ayrton Senna. E não só correndo como Ayrton Senna, ele se espelhava também no Ayrton Senna levantando a taça. Então, o atleta faz isso recebendo a medalha olímpica no peito, fazendo aquele golaço que ele sempre sonhou fazer, que viu Pelé fazendo, que viu outros jogadores fazendo. Então, o atleta está acostumado a visualizar o que ele quer alcançar. Isso é muito importante na sua vida. Você precisa visualizar um futuro excelente. Você precisa fechar os olhos e se ver na casa dos seus sonhos, se ver nos braços de uma pessoa que você vai amar. Você precisa ver os seus filhos estudando numa boa escola. Você precisa visualizar seus filhos bem casados. Você precisa visualizar sua velhice tranquila, segura e protegida. Essas coisas todas. Você precisa visualizar sua vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E aí você, com essa visão do futuro, você corre atrás no dia a dia para a construção de uma visão absolutamente extasiante, de uma visão excelente. E uma pessoa que tem essa visão, com certeza vai chegar onde quer. Moisés tinha uma visão. Ele, na mente dele, queria chegar à terra prometida e levou o povo até lá. Não entrou porque Deus não permitiu, mas ele chegou na porta. Neemias, que foi aqui o nosso amigo de tantos domingos, tinha uma visualização na sua cabeça que fez ele trabalhar com afinco, que era construir os muros ao redor de Jerusalém. Jesus tinha a morte e a ressurreição na sua mente, a salvação do seu povo, o preço que ele pagou. O apóstolo Paulo tinha em sua mente a visão de um mundo evangelizado. Então você precisa ter na sua mente a visualização do que você quer fazer, da sua vida, mas com excelência. A excelência tem que ser essa lente através da qual você vê todo o seu futuro. A visão da Plena, a visão dessa igreja, Plena de Caraí, é evangelizar o perdido, educando o crente de maneira contextual e excelente. Essa é a visão da Plena. Evangelizar quem está longe, quem não conhece a Cristo, mas, ao mesmo tempo, educando quem já é convertido, quem é da igreja, de maneira contextualizada e excelente. A gente quer fazer tanto a evangelização do perdido quanto a educação do crente de uma maneira contextualizada e de uma forma excelente.
Esses são os nossos maiores objetivos. E daí nasce tudo o que a gente faz. A gente cuida dos moradores de rua no centro de Niterói, a gente cuida das crianças no Morro do Bumba, a gente faz uma série de campanhas na época do frio com as mulheres do Orion que vão à rua a distribuir cobertores, a gente sai toda sexta-feira com os nossos missionários para dar alimento para os moradores de rua do centro de Niterói, a gente cuida das crianças no departamento infantil com todo zelo, a gente cuida das pessoas em gabinete pastoral, porque não é só da miséria física que a gente fala da miséria emocional. A gente faz tudo o que faz com essa lente, com esse desejo de ver tudo sendo muito bem feito. Então, aqui na Plena, a nossa visão é essa. E mais uma vez, falando de visão e citando Bill Hybels, também nesse livro Axiomas, ele diz que visão é o retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Olha que frase poderosa. Visão é o retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Essa é uma frase muito forte, poderosa, que faz a gente entender o que é uma visão. É você apresentar para você mesmo, é você apresentar para a sua família, apresentar para a igreja um retrato empolgante do futuro, que cause paixão nas pessoas, de modo que cause paixão em você e você diga assim, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha existência. Sexto, são 8 considerações, já estou acabando aqui, temos 16 minutos pela frente. Pergunta, tá chato? Não, né? Tá chato não, né? Eu faço essa brincadeira por causa de um amigo, o nome dele é Luiz. Ele cuida de uma banca de jornal na Lopes Trovão com Moreira César, o ator Paulo Gustavo. Ela fica bem na saída da Galeria 211. É uma banca muito tradicional aqui do bairro de Caraí, Niterói. E ele é um cara sensacional. Ele não vende revistas e jornais, ele se relaciona com os clientes, né? Então, ele está ali com a gente, fazendo o possível para ser agradável, para receber a gente com carinho. E a gente adora ficar ali dentro. Ele tem vários amigos que ficam ali conversando com ele, na banca do Luiz. E detalhe, ele não é o dono da banca, ele é só um funcionário, mas ele trata como se fosse dele, porque ele é um cara excelente. Luiz, tricolor, se você estiver assistindo, um beijo para você. Se você for na banca, Luiz, eu estou aqui porque o Fabrini falou de você aqui na aula dele. É aquela banca de jornal que fica na Lopes Trovão, quase a esquina com Moreira César, autor Paulo Gustavo, em frente à saída da Galeria 211. Ele faz uma pergunta brincando com os seus clientes. Ele sempre pergunta, eu estou vacilando, Fabrini? Eu estou vacilando, Viviane? Eu estou vacilando, Zé Carlos? Eu estou vacilando, Dona Maria? Ele pergunta isso para todo mundo adora ele, mas fica até engraçado. Então, eu pergunto a você, tá chato? Porque eu tenho em Luiz a minha referência e essa informação do Luiz também é daquele tipo de informação que resolve todos os seus problemas, que acaba com todas as suas tristezas e muda de vez a sua vida, tá bom? Vamos lá, sexta afirmação. A excelência deve ser fonte de alegria. A excelência não pode ser um peso, a excelência não pode ser motivo de briga. Eu sei que a pessoa excelente é aquela que opta por se aborrecer um pouco mais, porque a excelência tem a ver também com a disposição que você tem de se aborrecer um pouquinho. Mas a excelência deve ser fonte de alegria para o líder, para o pai, para o filho, seja para quem for. A excelência precisa ser fonte de alegria. Por quê? O resultado da excelência é uma coisa bem feita. Uma mãe excelente vai criar filhos maravilhosos. Um pai excelente vai criar filhos maravilhosos. Um patrão excelente vai criar um ambiente, uma cultura de trabalho maravilhosa. Um professor excelente vai criar aulas maravilhosas. E isso gera alegria. Uma pessoa alegre que está assoviando, que está cantando, uma pessoa alegre que está brincando com os outros, que tem otimismo, uma pessoa de espírito excelente, ela enche o ambiente de alegria. Ela enche o ambiente de alegria. E eu sei que com o tempo, às vezes a gente se cansa, mas a pessoa excelente se renova pela disposição que tem, pela alegria que tem quando pensa em algo bem feito. E eu vou dizer, a pessoa excelente, ela gosta do resultado excelente, mas ela gosta do processo que gera um resultado excelente. Isso é muito legal, porque tem gente que gosta do resultado, mas não gosta do processo. Essas pessoas nunca terminam nada, porque elas não suportam o processo da excelência. Você tem que gostar do resultado e você tem que gostar do processo. Então, pessoas excelentes curtem a caminhada, curtem o suor,
curtem acordar cedo, curtem ler um pouco mais, curtem malhar, curtem fazer o que a maioria não quer fazer. E por isso ela se excede, ela se torna um destaque, porque para ela é uma alegria fazer aquilo, para ela não é um peso, para ela é uma alegria se alimentar direito, para ela é uma alegria fazer exercício físico, para ela é uma alegria estudar, para ela é uma alegria cuidar bem do dinheiro, para ela é uma alegria cuidar bem dos filhos, para ela é uma alegria trabalhar. Então a excelência precisa ser uma alegria para nós, um serviço feito com muita empolgação, porque ela nos ajuda a vencer o tédio da rotina, porque o processo para chegar à excelência é chato. Né? Você vê um atleta, o Michael Phelps, um nadador, o maior ganhador de medalhas de todos os tempos, medalhas olímpicas. Ele treinava todo dia, ele não tinha um dia de descanso, porque ele dizia que para um dia de descanso, para ele voltar ao ritmo que estava antes do dia de descanso, ele levava 2, 3 dias. Então ele não queria ter essa defasagem e ele treinava de segunda a segunda, com aquele pique dele absurdo. E por isso ele se tornou esse homem imbatível, que quebrou recordes impossíveis de serem quebrados até que ele os quebrou. Então, o processo para chegar ao pódio e segurar tantas medalhas como ele segurou é extremamente cansativo, chato. Mas ele gostava do processo. Não é que ele não tivesse dias de cansaço, mas ele entendia que aquele processo bem feito regularmente faria com que ele chegasse a um resultado excelente. E a pessoa excelente se faz com constância, com entrega regular de um certo desempenho. E é preciso você entender que quem trabalha a longo prazo com excelência não está correndo todo dia, mas faz um pouquinho bem feito um dia após o outro. E esse pouquinho bem feito hoje se acumula com um pouquinho bem feito de amanhã, com um pouquinho bem feito de depois, e aí ela acumula muita qualidade e ela se torna uma pessoa muito diferenciada, tá bom? Vamos então à 7ª afirmação a respeito da excelência. A excelência deve glorificar a Deus. Isso aqui é importante para nós cristãos. E mais um golinho de água. Tenho 11 minutos para terminar essa aula. Eu estou aqui marcando a minha hora, responsabilidade com o tempo. Então eu tenho aqui 10 minutos e 50 segundos. Toda vez que eu falo besteira ou alguma coisa que não tem sentido, eu perco mais alguns segundos que não voltam mais. A excelência deve glorificar a Deus. A busca pela excelência pode se tornar um fim em si mesmo. A gente tem que tomar cuidado com isso. A busca por excelência pode se tornar um fim em si mesmo e a gente pode se tornar escravo da excelência. É quando a gente tem um compromisso com a excelência acima do nosso compromisso com Deus. E isso é um perigo, porque a gente passa a se preocupar apenas com o resultado bem feito. A gente perde o propósito da excelência. O propósito da excelência não é o resultado em si, mas a satisfação que aquilo causa no coração das pessoas, a satisfação que aquilo causa no coração de quem trabalha com excelência e, acima de tudo, a satisfação que isso causa no coração de Deus quando Ele vê a gente trabalhando com os recursos que Ele nos deu da melhor forma possível. Quando a excelência se torna o fim em si mesmo, Deus se torna um meio. E sabe o que acontece? A gente começa a orar da seguinte forma: Deus, abençoe o evento para que o evento seja excelente. Deus, abençoe o evento para que a gente não cometa erros. E é importante orar por essas coisas, tá? Não estou dizendo que não seja importante, não. Para que esse evento impressione as pessoas, para que honre o nosso ministério e sem que a gente se toque, a excelência se torna um ídolo em nossa vida. E a gente começa a descartar pessoas e descartar situações por causa de um perfeccionismo que rouba o lugar de Deus na nossa vida. Então a excelência deve ser exercida com amor a Deus e com constante vigília no coração. Porque eu sei que a excelência em algum momento vai gerar aborrecimento. Eu mesmo não consigo conviver com gente que faz as coisas de modo mal feito. Né? Eu as deixo para trás. Já rompi relacionamentos por causa de relaxamento, por causa de preguiça, por causa de gente que não queria fazer as coisas de maneira organizada. Eu sei que isso gera aborrecimento, mas o meu fim maior era entregar o meu máximo para Deus, era entregar o meu máximo para aquela situação. Mas já tive o problema de ter exagerado nisso e me tornado perfeccionismo. Sabe por quê? Porque o perfeccionista é uma pessoa insegura.
ela está mais preocupada em ser vista como alguém que faz com tudo perfeito do que ser vista como alguém como ela é. Então ela põe toda a sua energia num evento bem feito, numa realização excelente, para que ela seja conhecida em sua performance, como alguém que é capaz de apresentar uma coisa perfeita, o que é impossível. Mas a verdade é que quando a gente vai ganhando um pouco mais de maturidade, você aprende a aturar algumas imperfeições e percebe que o perfeccionismo pode se tornar uma doença perigosa para a sua alma. Então a gente precisa usar a excelência como referência, mas nunca permitir que a excelência nos leve a desconsiderar a importância da pessoa que está com a gente, a desrespeitar as pessoas que estão nos ajudando a servir, de maneira que a gente se torne uma pessoa ou gente insuportável. Então tome cuidado para que a excelência não se torne mais importante do que Deus na sua vida, para que ela não roube a sua saúde e a sua sanidade mental. E por último, a gente vai ver que a excelência precisa contagiar. Eu acredito muito no poder energético das emoções. Uma pessoa mal-humorada, uma pessoa mal resolvida, uma pessoa amargurada, gera, por causa dessas emoções, uma energia muito ruim nos ambientes em que ela transita. Então você chega numa casa onde a pessoa está sempre reclamando, sempre falando mal dos outros, sempre com uma visão muito negativa do futuro, você percebe uma energia opressora, uma energia ruim. Por outro lado, uma pessoa otimista, esperançosa, bem resolvida, que não tem tempo para falar dos outros, ela está sempre focada em autoconhecimento, em progresso pessoal, ela tem uma mente otimista e por isso ela trabalha. O pessimista não trabalha, o pessimista dá trabalho. Quem trabalha, quem move o mundo são pessoas otimistas. Eu não conheço pessoas pessimistas bem-sucedidas. Eu conheço pessoas otimistas bem-sucedidas, prósperas, ricas, né? Então é assim que eu entendo a vida. Pessoas que vencem na vida, que enriquecem, que vão longe, normalmente são pessoas otimistas. Os pessimistas não têm vontade de dar, são preguiçosos. Não fazem muita coisa além de reclamar. Então eu acredito na energia que pessoas assim exalam. A negativa exalada por pessoas amargas e pessoas mal resolvidas, e a energia positiva que vem do coração de uma pessoa que tem excelência o tempo inteiro como regra de vida. Então, para mim, a excelência deve contagiar. Na verdade, ela contagia. Porque a excelência faz tudo ficar bonito. Faz ou não faz? A excelência faz tudo ficar bom, faz tudo ficar belo. Uma pessoa que canta muito bem com excelência agrada a alma. A pessoa que pinta um quadro com excelência encanta a alma. A pessoa que faz um trabalho artesanal, a pessoa que desempenha um trabalho qualquer que seja a sua função, quando faz com excelência, sempre encanta. E eu vou te dizer uma coisa, o que alimenta a nossa alma é beleza. O que alimenta a nossa alma, o que faz bem a nossa alma, o que sacia a nossa alma é a beleza. E a beleza se alcança, sobretudo, quando a gente tem excelência, como regra de vida. O encantamento que as pessoas têm quando chegam na igreja pela primeira vez, aqui na Plena de Caraí, se dá em virtude dos cultos serem muito bem organizados. Os nossos cultos têm hora para começar e hora para terminar. Os nossos cultos são cadenciados. Cada coisa que acontece em nosso culto tem um tempo. Tem um tempo para as primeiras músicas, um tempo para os avisos, um tempo para falar de oferta, um tempo para pregação. Tudo tem tempo. É tudo cronometrado. Isso encanta as pessoas. Outra coisa que encanta as pessoas aqui é o nosso compromisso com a beleza dos ministérios serem eficientes. O Ministério Infantil funciona muito bem. O Ministério de Conectores, que são as pessoas que cuidam do trânsito das pessoas aqui dentro, funciona muito bem. Nossa equipe de louvor funciona muito bem. Nosso grupo de ação social que vai para a rua toda semana funciona muito bem. Nosso grupo de seguranças que monitoram tanto dentro do templo quanto fora do templo a nossa segurança funciona muito bem. Nós temos aqui outra coisa que encanta muito. Os pastores que passam por aqui são sempre pastores muito bem preparados. São pessoas muito comprometidas com a vida com Deus, são pastores zelosos, bem preparados, inteligentes, estudiosos. Isso encanta também. Outra coisa que encanta as pessoas aqui são os sermões bem estruturados, que fazem sentido, práticos. Tudo isso para dizer que a gente chega a esse resultado de encantamento por causa do nosso compromisso com a excelência. Onde há excelência, existe beleza. Onde existe excelência, existe beleza. O nosso
nós estamos em construção aqui do lado do templo. Nós terminamos a primeira fase e daqui a pouco vamos começar a segunda fase, a campanha para a segunda fase. O nosso terreno de obra está excelentemente organizado, limpo. Então a gente cuida de tudo, a gente tem uma série de cuidados administrativos aqui que visam a excelência e tudo isso encanta. A nossa infraestrutura, aquela que não aparece, que está embaixo, porque infra é o que não aparece, é o que está embaixo, é excelente. Aquilo que está suportando 24 anos pela bondade de Deus e nosso empenho. Uma história de sucesso é o nosso compromisso com a excelência, acima de tudo com a excelência espiritual, moral com Deus. Então, onde há beleza, há excelência, onde há excelência, há beleza. E a excelência encanta, a excelência inspira, a excelência contagia. Então, a excelência cria um ambiente maravilhoso em que as pessoas dizem, eu quero cooperar com isso. Já tem muitos estudos antigos que dizem que quando uma pessoa está num lugar muito sujo, largado, ela não se importa de jogar o lixo em qualquer lugar. Agora, se essa mesma pessoa vai para um lugar limpo, organizado, com um chão limpo, brilhando, com dispositivos de lixo para ali e para lá, para todos os cantos, ela vai procurar jogar o lixo dentro daquilo. Ela é educada pelo ambiente, ela é direcionada pelo ambiente em que ela se encontra. Então, o nosso ecossistema Plena Icaraí, ele é eivado, ele é saturado de excelência. Lógico que a gente tem defeito, eu sou o maior catador de defeitos da Plena, mas a gente tem muito compromisso com isso. Quando um líder é comprometido, quando a excelência começa da cabeça dele, todo o resto do sistema passa a ser afetado por isso. Então, concluindo, gente, o nosso assunto aqui nosso papo começou com uma visão sistêmica da importância que a gente tem que dar ao nosso sistema Plena Icaraí, e eu aproveitei isso para discorrer, fazer algumas considerações a respeito do tema excelência. E eu afirmei 8 verdades a respeito da excelência. Acabou meu tempo. E eu vou repetir rapidamente aqui para vocês, ignorando esse alarmezinho que tocou aqui. Primeiro, excelência deve ser o ponto de partida. Isso vai aparecer na tela para você. Segundo, excelência deve começar de cima. Terceiro, excelência deve ser um hábito. Quarto, excelência deve ser intencional. Quinto, excelência deve banhar nossa visão. Sexto, excelência deve ser a fonte de nossa alegria, uma fonte de alegria. Sétimo, excelência deve glorificar a Deus. E oitavo, excelência deve contagiar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu entreguei esse recado aqui com o meu coração cheio de vontade de glorificar a Deus e de uma forma excelente, pelo menos na minha cabeça. Eu preparei esse papo aqui com muito carinho para você, tá bom? Espero que você tenha curtido. Se gostou, assista de novo, tome notas, leve isso para a vida, compartilhe essa aula com um monte de gente e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Beijo com a mão esquerda, com a direita, com as duas mãos. Um abração. Tchau, tchau.